Retornando então, pessoal, você que já está aí ligadinho, tema de hoje, doenças autoimunes. E como eu disse no bloco anterior, agora prometido, executado, entregue, produto entregue. Qual é a correlação, né, que existe entre as doenças autoimunes e a espiritualidade? E também a questão do diabetes tipo 1, gente, né, que é uma doença autoimune também. Olha lá. O que você acha disso aí? Então, como eu estava falando no final do bloco anterior, tem um caso interessante. Eu conheço uma pessoa, uma criança, que desenvolveu um diabetes com 6, 7 meses de vida. E a história era muito interessante, né? Então, essa criança, o pai desencarnou num acidente enquanto a mãe estava grávida ainda. Então, estava grávida e desencarnou o pai por um acidente automobilístico. A criança nasceu, tudo bem, estava vivendo. E interessante porque o acidente, no caso, foi um acidente de moto. E a motocicleta ficou com a mãe. E a vida ficou com a mãe tentando vender aquela coisa toda. Depois de mais ou menos um ano, né, do acidente, a moto lá, estava lá no quintal, tudo, conseguiram encontrar um comprador. E o pessoal foi lá, comprou. Mas passaram-se 10 dias, mais ou menos, a criança começou a desenvolver todo um sistema de febre, etc. Foi no hospital, estava com diabetes tipo 1. Como que é? Que história é essa aí? Que coincidência é essa aí? Né? Analisando esse fato, é como se vibratoriamente a criança ainda sentisse, entre aspas, o pai, na expressão da motocicleta, mesmo que fosse uma criança de 4, 5, 6 meses, mas estava presente ainda a vibração. Em vendendo, é como se fosse embora essa vibração do pai. Então, digamos, eu sei que fica estranho, mas assim, é uma interpretação. A criança ficou órfã naquele momento, órfã de pai naquele momento. Esta orfandade causou toda uma reação, veja, numa criança de 6 meses, que não está conversando, que não está percebendo, onde desenvolveu o diabetes tipo 1, que é um diabetes dito autoimune, né? Uma doença autoimune, onde o sistema imunológico faz com que haja um ataque violento às células pancreáticas, destruindo, entre aspas, essas células, e a criança não produz mais insulina, e se não fizer um tratamento com insulina, o diabetes tipo 1 precisa tomar insulina, a criança pode morrer. Então, que relação é essa aí? Né? Como é que pode? Então eu acho interessante porque existia um livro dizendo como é que as doenças podem ser processos de aprendizado, ou o livro dizia a sobrevivência dos mais doentes. Esse é o livro. E no diabetes ele fala que na Idade Média houve um processo de muito frio, um frio que lá não tinham as proteções que nós temos, e as pessoas que não viviam enclausuradas em castelos, essa coisa, começaram a morrer, morreram congeladas. Muitas pessoas morreram congeladas nesse frio glacial que arrasou uma parte da Europa lá na Idade Média. Só que algumas pessoas não morriam. Essas pessoas não morriam. O sangue delas literalmente não congelava. Mas como que é isso aí? Por que o sangue não congelava? Então, eles foram perceber que, e aí eu faço a dica para vocês, peguem um copo com água e coloquem no freezer da geladeira de vocês. No dia seguinte você vai ter um copo com gelo. Pegue um copo com água, coloque 1, 2 colheres de açúcar e coloque no freezer. O dia seguinte você vai ter água com açúcar, não congela. É como se o açúcar fizesse uma dificuldade de congelamento, você precisa baixar mais a temperatura. As pessoas que, entre aspas, desenvolveram diabetes, elas não morreram, porque o sangue não congelava. Aí o diabetes veio para salvar a pessoa de uma morte. Olha que interessante, então a doença pode vir como um processo de prolongar a vida naquele momento. Pode morrer lá na frente, mas aqui agora eu não morro. E eu fiz uma correlação, como pode então essa questão? Nós temos muitas pessoas diabéticas aqui no Brasil, e aqui no Brasil não faz frio, não tem frio congelante.
Aí eu fiz uma correlação, como a nossa mente não sabe a diferença entre o real e o virtual, eu costumo dizer que o diabetes é um frio congelante de alma, que eu entendi nessa criança, que ela sentiu o afastamento da motocicleta, que, veja, tinha ali uma vibração do pai, esse afastamento, ali ela ficou órfã, e nessa orfandade ele criou, então, um frio congelante de alma que desenvolveu o diabetes tipo 1. Claro que eu estou fazendo uma interpretação aqui, digamos, psíquica vibracional, né? É uma interpretação, mas eu tenho buscado fazer, nós temos buscado fazer essas interpretações em vários aspectos. Então a doença autoimune vai ter sempre um componente também do psiquismo e do espírito da pessoa. Olha, vejam só, pessoal, por exemplo, na questão da psoríase, que também é uma doença considerada autoimune, que está correlacionada lá com o intestino. O intestino, ele participa de todas as doenças autoimunes, pessoal, né? Porque, na verdade, ele é uma grande barreira que nos defende o tempo inteiro, onde o sistema imunitário está produzindo mais de 80% dos seus anticorpos ali, naquele local. Então, vejam só, qualquer situação faz com que as porosidades se alterem, com que toda essa fisiologia, a microbiota, entre num certo desajuste e passa a boi e passa a boiada. Entrando sujeira, entrando proteína mal digerida, o sistema é acionado. Mas, por exemplo, como você disse, sempre tem um psiquismo acontecendo, claro, junto com a situação fisiológica. Psoríase, conflitos de separação. É mesmo. Então, eu preciso, quero, estou sendo pressionado a me separar disso, daquilo, seja do emprego, no casamento, seja desse carro, seja desse apartamento. Então, a pessoa não lida bem com conflitos de separação. A questão do vitiligo também, né, que a pessoa começa a faltar a melanina e a pessoa fica com as manchas brancas que podem acometer mãos, o rosto, o corpo, a mesma coisa. O sistema imunitário ataca a melanina, que é quem pigmenta a pele. Conflitos, né, de, vamos dizer, interrelacionamento. A pessoa não consegue se relacionar com outra, se entregar, tem sempre o pé atrás, está sempre desconfiado. Então vejam, pessoal, sempre tem uma correlação, mostrando que muitas vezes nós temos o conceito de que doença autoimune é hereditária. Né? Isso aí. Então, outra coisa que nós precisamos conversar sobre a questão a genética. Hereditariedade, exatamente. Né? Me recorda muito um livro, Somos Herdeiros de Nós Mesmos, eu não me recordo o autor, onde realmente é proposto que nós mesmos somos herdeiros de nós mesmos, pessoal. E que muitas vezes nós podemos até ter uma carga genética em decorrência da fisiologia do pai e da mãe naquele momento de vida, ok? Mas assim, que pode ou não ser desenvolvido aquela patologia. É o que nós chamamos aí de epigenética. Se eu tiver o estímulo, se eu tiver a situação que me acometa, eu desenvolvo. Se eu não tiver, eu tenho a carga genética, mas eu não desenvolvo. Como é a questão do câncer, né? Todos nós, pessoal, não se surpreenda com essa informação. Todos nós temos células atípicas circulando no nosso corpo, faz parte do nosso sistema, ou seja, todos nós indiretamente e em potencial poderíamos desenvolver o câncer, correto? Por que uns desenvolvem e outros não? Porque tem um psiquismo envolvendo, tem um estímulo gerado através do externo, um gatilho, uma crença, algo que transforme a tua fisiologia a tal ponto de então você ativar estas células e elas começarem a fazer o processo. Então é uma coisa interessante, né? A questão da imunologia com a espiritualidade agora para você. Como é que seria isso? O tempo todo desenvolvemos o sistema imunológico físico, mental, emocional e espiritual. A proposta é que você também desenvolva o seu sistema imunológico espiritual. Aumente suas forças, suas defesas espirituais, para que você possa viver mais na sintonia com a espiritualidade superior. Como é que a gente toma uma vacina para melhorar o sistema imunológico? Uma vitamina
para melhorar o sistema imunológico, ou mesmo uma sujeira, né? Antigamente deixava as crianças sujas, porque ali tinha as vacinas, entre aspas. Os problemas da vida nos melhoram o sistema imunológico emocional, suportamos melhor as questões emocionais. E estamos aqui para desenvolver também o sistema imunológico espiritual, para que a gente tenha mais resistência, mais força e consiga viver mais em sintonia com o mundo superior. Por isso somos atacados, entre aspas, ou agredidos muitas vezes pela espiritualidade inferior, para que a gente possa desenvolver essa força interna. E qual seria, então, o antídoto, o remédio, vamos dizer assim, para aumentar a imunidade espiritual? A prece, gente. Simplesmente a prece. A conexão que você faz com o divino, o canal de ajuste que se faz para que somente as coisas crísticas adentrem o seu universo. É esse momento de ampliação de consciência, onde seu corpo se modifica, volto a dizer, novas substâncias são sintetizadas. Também existe aí uma referência do livro A Religião Está no Cérebro, né? Como é que tudo isso, essa fisiologia que eu estou falando para vocês, acontece. O programa foi legal? Você curtiu? Você gostou? Então compartilhe. Compartilhe o nosso programa, compartilhe a nossa ideia aqui da TV Mundo Maior, que é sempre ampliar os conhecimentos. Então vá lá, facebook.com/TV Mundo Maior ou através do YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Você vai assistir o nosso programa e tantos outros programas e compartilhe então. Certamente existirá alguém que precisará ouvir estas coisas para criar novos pensamentos e mudar a sua expectativa de vida. E também aproveita, já se inscreva no Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, pessoal. Venha fazer parte aqui do time do bem, para que mais e mais pessoas recebam essas informações, quiçá onde elas estejam, aí próximo a você, ou esteja em outro local, que ela receba a informação útil e possa se transformar. E nós vamos nos despedindo, não é verdade? Até breve, pessoal. E muito obrigado por sua presença em nossa vida nesse instante. Isso aí, eu também vou me despedindo com a certeza de que você sairá desse nosso programa melhorado, com mais instrução e vai começar a modificar então a sua vida para que você se sinta mais feliz e mais saudável. Até a próxima oportunidade, pessoal.